Saudações, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a determinação de direções cristalográficas de uma célula unitária cúbica, né? Então, em uma célula unitária cúbica, em que os parâmetros de rede, por meio das constantes, a gente tem lá A, B e C, a gente pode considerar que são todos iguais, então a gente adota como um A, e os ângulos alfa, beta e gama, os três são iguais a 90 graus. Então, como foi apresentado lá na parte de estrutura cristalina, nós temos aqui as extremidades, tudo bem? Esse parâmetro, essa constante A, ela representa o comprimento de cada extremidade aqui, tá bom? Considerando uma célula unitária cúbica de corpo centrado, isso daqui é que vai ser utilizado para a nossa análise aqui. Os átomos, como já foi apresentado para vocês, estão posicionados nas extremidades, nos vértices, e tem um átomo inteiro aqui centralizado na célula unitária, que não é compartilhado com nenhuma outra célula unitária. Ao contrário dos demais, só ver a parte de estruturas cristalinas que a gente vai notar que são compartilhados com outras células unitárias. Metais como ferro alfa, isso tem que ser enfatizado, tá? Porque o ferro gama, ele é CFC, ele apresenta estrutura cúbica de face centrada. Em altas temperaturas, a gente vai se deparar com o ferro delta, que aí o que a gente chama de alotropia do ferro, ele passa de gama, CFC, para cúbica, para estrutura cúbica de corpo centrado. E aí, acima de 1400 graus, o ferro se funde, tá bom? Em termos práticos, o ferro você não vai encontrar aplicação para ele, tá? Você vai encontrar na condição de ligas de ferro. Os aços e os ferros fundidos seriam os principais grupos das ligas de ferro, tudo bem? Aqui nós temos o esquema, né? Teremos aqui dois exemplos de diagonais classificadas como 1, né? Nessas diagonais a gente vai ter um grande empacotamento atômico. Notem que essas diagonais, representadas pela numeração 1, elas passam pelo átomo que está centralizado. Tá bom? Então, dessa forma, se a gente pegar aqui a direção 1, independente de qual das duas foi analisada, a gente vai ter essa relação, raiz de 3 parâmetro ou constante A, que é igual a 4 raios. Isso daí já foi apresentado para vocês. Seria, depois, quando a gente começar a analisar a densidade linear, seria a direção com maior densidade, tá? Densidade linear, ou seja, maior quantidade de átomos, ou de raios, ou diâmetros, no comprimento considerado. Esse close package significa maior empacotamento. Se pegarmos as extremidades aqui, que nesse caso estão representadas pela numeração 2, a gente nota logo de cara que a densidade, ou seja, o empacotamento é menor. Pega um átomo em uma extremidade e um outro em outra extremidade, tudo bem? Em termos de raio, nós teríamos um raio atômico aqui e um raio atômico seriam 2 raios na direção, ou seja, no comprimento aqui considerado. Seria essa análise, tudo bem? Pegando lá a constante, o parâmetro de rede A, né? Como já foi falado, teríamos um raio aqui. Se pegarmos a distância da direção em que não há essa interação com o átomo, que aqui nós teríamos o átomo centralizado, né? É só pegar o parâmetro de rede ou a constante A e subtrair pelos 2 raios que já foram discutidos, tá bom? Ou seja, o empacotamento não é menor do que da condição da diagonal 1, que já foi apresentada. Tudo bem? Vamos prosseguir. Os índices de direção, na verdade, apesar de receber esse nome de direção, como já foi falado para vocês, aí independente se são cristais cúbicos, hexagonais, tetragonais, independente do sistema, e principalmente da rede de Bravais que está sendo analisada, eles se tratam de vetores, tá? Ou seja, são índices que vão fornecer uma direção, um sentido, e esses índices fornecem também um módulo na estrutura cristalina considerada. Tudo bem? Essa informação é muito importante. A gente sempre vai buscar reduzir as coordenadas do eixo a números inteiros menores possíveis, tá bom?
menor número inteiro possível como índice. Para construir as direções, a gente parte do pressuposto que nós temos aqui os eixos x, y e z, seguindo a regra da mão direita, que é algo que vocês vão usar em outras disciplinas na área de engenharia. Então, utilizando essa regra da mão direita, tá? A gente tem aqui as coordenadas do sistema. Lembrando que, adotando aqui como origem, aqui x positivo, y positivo, z positivo, subindo. Então, as coordenadas de cada ponto nessa unitária são representadas por uma fração, né? Pela fração da constante A do reticulado. O parâmetro A da constante A que já foi apresentada para vocês, tá bom? Em relação aos três eixos. Tudo bem? Por exemplo, aqui tem um exemplo. Vamos considerar aqui o ponto A, esse daqui. Tudo bem? Então, considerando aqui o ponto A, esse ponto, a gente vai analisar qual o deslocamento que teve aqui. Lembrando que aqui é a origem, ou seja, é o 0, 0, 0, para todos os eixos considerados, x, y e z, tudo bem? Então, para esse ponto A aqui ó, em x, ó, você pode fazer esse tipo de análise, que é o que está representado aqui, ó. Em x, houve um deslocamento de meio valor de A, né? Meio A, em x, em y, ou seja, para a direita, em relação à origem, para a direita, houve um deslocamento de uma unidade, um inteiro, que é o que está aqui. Em z, ou seja, em relação ao eixo z, notem que essa posição A, ou melhor, os índices, as coordenadas do ponto A, deixam bem claro que houve um deslocamento de uma unidade, um inteiro, em relação ao eixo z, que é o que está representado aqui, tá? Aqui é só para dar uma ideia das coordenadas, para a gente poder aplicar isso nas direções cristalográficas. Aí seria a origem, 0, 0, 0, e aí as possibilidades, nesse ponto aqui apenas uma unidade em x, as demais 0, 0, em y aqui a mesma análise, deslocamento de uma unidade em y, uma unidade em z, um inteiro, né, que a gente vai trabalhar com essa possibilidade do menor inteiro, aqui no caso 1, tá? E nada em x, nada em y, ou melhor, 0 em x, 0 em y, tudo bem? Nesse caso aqui, a gente se depara com a seguinte situação, aqui já começa a ficar uma análise em x, uma unidade, em y, uma unidade, em z, uma unidade. Como eu já comentei com os alunos em aula, aqui aquela visão de desenho técnico de perspectiva, ela vai ajudar muito, aquela visão espacial, de plano, de volume, tá? De perspectiva. Aí já começando a trabalhar com frações, né? Não com números inteiros. Esse ponto aqui, se a gente for analisar, ele está no plano YZ, essa análise vocês podem fazer. Se ele está atuando no plano YZ, em x é 0, não há deslocamento, não há valor, é nulo, é 0, tudo bem? Em relação a y, está aqui, ó, deslocou em y meio, que é o que está representado aqui. Em relação a z, altura, para cima, deslocamento de 1/4, que é o que está aqui. Quando a gente começar a falar com direções, em termos de representação, a gente não vai usar frações, tá bom? Há um fator de a gente vai usar um fator para obter números inteiros. Aqui são exemplos de algumas direções, tá? E como está escrito aqui, a gente vai a gente vai fazer isso. Vamos encontrar os índices para as seguintes direções, para a célula unitária fornecida ou dada, tudo bem? Esse azul aqui, que seria a direção 1, é a mais simples de todas, só é você lembrar lá dos índices da figura anterior. Aqui é um deslocamento, um em x, positivo, certo? Atua no plano z, xz. Entretanto, o deslocamento é só em x, uma unidade. Não sobe, nem vai para a direita. É 1, 0, 0. Então, esses são os índices da direção. Nesse caso aqui, ó,
Notem que essa direção número 2, ela atua no plano XY. Então logo de cara você já analisa, tem deslocamento em X, em Y, não sobe. Então Z é zero, o índice do eixo Z é zero, tá bom? Daqui a pouco isso vai ficar mais evidente, quando ele trabalha com direções, apesar da regra lá da mão direita, X, Y e Z, a direção ela é representada em colchetes, não pode utilizar vírgula entre os índices, e, em termos práticos, se vocês pegarem os livros de ciências dos materiais, não vai utilizar essas letras dos eixos X, Y e Z. Na verdade, seria o VW, no caso de direções. Isso é um padrão mundial, na área de ciência e engenharia dos materiais. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo aqui. Deslocamento de 1 em X, deslocamento de 1 em Y, ou seja, 1 e 0 em Z. Essa daqui, essa direção aqui, ela cai, lembra daqueles índices? Aqui você tem 1 em X, para a direita 1 em Y, e em relação a Z, 1. Vai cair naquela direção 1, 1 e 1. Essa direção já é um pouco mais complexa, por quê? Aqui ocorreu a mudança da origem. Notem que essas três direções, a origem é a mesma. O 0, 0, 0 é o mesmo, tá? Nessa daqui houve uma mudança, a origem está aqui, é o que a gente chama de extremidade de início, cauda da direção. E aqui nós temos a ponta, a outra extremidade, o término da direção. Essa origem foi adotada para que a direção ficasse dentro da célula unitária, senão essa direção ficaria fora da célula unitária. Se a gente considerasse essa direção aqui, porque teria, como vocês podem ver, um Z negativo. Logo de cara a gente já percebe isso. E um X negativo também. Essa daqui a gente vai deixar para analisar daqui a pouco, porque a gente tem um cálculo para determinar esse tipo de direção. Quando a gente tem aqui as dimensões também é fácil, tá? Com a prática você consegue determinar de cara, mas há um cálculo em que a gente pega em relação ao 0, 0, os índices em relação à ponta da direção e subtrai com os índices em relação à origem da cauda ou da origem da direção. Tudo bem? Então aqui, como nós temos lá os índices das coordenadas, como já foi dito, 1, 0, 0, em relação à origem, o O aqui. Tudo bem? Nesse caso aqui, de forma bem prática, você tira a vírgula, não tem vírgula, trabalha com um menor inteiro positivo, que é no único eixo em que tem deslocamento, que é o 1. Então a direção vai ser 1, 0 e 0. Uma outra possibilidade, que é independente da origem considerada, tá? É você pegar o A, que é a direção está atuando nesse comprimento aqui. Você pega aqui os índices em relação à origem, os índices do ponto A, que são 1, 0 e 0, e subtrai dos índices em relação à origem. Aqui no caso a origem é aqui mesmo, então vai ser 0, 0, 0. Subtraindo esses índices, você, por exemplo, 1 menos 0, em relação a x, 0 menos 0 e 0 menos 0. A gente obtém os índices ou as coordenadas aqui no caso a gente está falando das coordenadas, nas coordenadas da direção. Mas vocês viram que é possível fazer de forma direta. Então essa seria a notação adequada que você vai encontrar em qualquer instituto de pesquisa, em qualquer universidade do mundo em relação a direções cristalográficas, entre colchetes, sem vírgula. Tudo bem? A outra direção que nós comentamos, que é essa daqui, dá para fazer de forma direta, é só você, é XY, plano XY. Deslocamento de uma unidade, de um inteiro em X, deslocamento de um inteiro, ou seja, a direita da origem em Y. E nenhum, como atua apenas no plano XY, nenhum deslocamento na altura, para cima. Então é 1, 1 e 0. De forma direta, essa é a direção considerada, 1, 1 e 0. Ou, se vocês preferirem, existe o cálculo. Origem, comprimento considerado da direção O a B. OB, correto? Pega do término da direção, da ponta dela, quais são as coordenadas em relação à origem? 1, 1 e 0.
e subtrai, no caso da origem, que é 0, 0, 0, uma vez que está partindo da origem, a gente vai chegar nesses índices aqui, nessas coordenadas, que vão gerar essa direção. De forma direta ou pelo cálculo, as duas formas estão corretas. Para não ocorrer erro de interpretação, se vocês preferirem fazer o cálculo, também é muito simples, como deu para notar. E aqui, ó, deixa bem evidente, ó, vetor B, apesar da nomenclatura de direção cristalográfica, trata-se de um vetor. Tudo bem? Aqui, ó, teio seria a cauda, a origem, e tip, a ponta da direção, a extremidade em que ela termina. E aí a notação, como já foi comentado. Sem vírgulas e entre colchetes. De forma bem prática, isso daqui também dá para você obter visualmente. É só analisar origem, término, ponta. Em relação a x, deslocamento de 1 inteiro. Está aqui, coordenado. Em relação a y, para a direita, deslocamento de 1 inteiro. Está aqui. Deslocamento em z, altura, para cima. Deslocamento positivo. 1 inteiro. Ou o cálculo. Você pega sempre a direção representada por OAC. OC pega as coordenadas da ponta, da extremidade, do término da direção, ou seja, 1, 1 e 1, como vocês já notaram, e subtrai, como a origem aqui é o 0, 0, 0, a gente vai chegar nessas coordenadas em termos de notação. Essa é a notação entre colchetes e sem vírgula. E aqui o cálculo. Aquela direção mais complexa, a gente vai fazer a análise agora, tá? Como eu já comentei com vocês, ela está representada, ó, de E, F, ou seja, ela não está partindo já da origem O. É uma outra origem. Essa outra origem ela foi adotada para que a direção ficasse dentro da célula unitária, no caso cúbica, que é a célula unitária considerada. Tudo bem? Olha lá, o vetor que representando a direção EF pode ser encontrado por meio ou através, por meio, né? O correto é por meio ou pela subtração das coordenadas da ponta, ou seja, de F, do vetor F, e subtraindo ou a partir das coordenadas do vetor, no caso da cauda ou do início da direção, da extremidade que constitui o início, E. Vamos ver como isso é feito. De forma direta, se a gente fosse fazer a análise, nós sabemos que aqui são 2/3, ou seja, aqui 1/3. Isso aqui é a origem. Em termos de x, qual foi o deslocamento que teve aqui? 2/3. É o que está aqui. Ela deslocou 2/3 em x. Só que tem um problema. Se a origem aqui não foi x positivo, foi x negativo. Ou seja, seriam menos 2/3. Em relação a y, qual foi o deslocamento que aconteceu aqui? Aqui no eixo y, que está aqui, ó, eixo y, o inteiro, positivo. Então, nós teríamos menos 2/3, vírgula, 1. E em relação a z, teríamos que ter certeza aqui se eu não estiver enganado, aqui eu acredito que seja 1/4. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui, é 1/4, perdão. Vamos ver aqui direitinho. Eu acho que é um terço também, tá? É 1/3. Daqui a pouco a gente confirma. Considerando que seja 1/3. Pode ser 1/4, mas considerando que seja 1/3. O deslocamento em Z foi negativo, porque a origem está aqui. Você desceu. Então desceu um valor negativo em Z. Vamos lá. E aí, por meio dessa análise, você teria que transformar a menor fração em um inteiro. Teria que multiplicar todas as coordenadas por um fator que transformasse essa fração, a menor fração, em um inteiro. A outra possibilidade, que nesse caso acho que é recomendável, é você analisar em relação à origem, ou seja, o 0, 0, 0,
e pegar aquela análise. Aqui é F, aqui é E. Pega os índices, as coordenadas em relação à origem de F e subtrai os índices em relação à origem do ponto E. Então seria isso. Ó. O E em relação à origem, você tem a seguinte análise. X, o deslocamento em relação à origem é de 2/3, positivo. Em relação à origem, que aqui é o 0, 0, 0. Então em X deslocou 2/3. O E, o ponto E atua apenas no plano XZ. Então logo de cara não há deslocamento em relação a Y. O Y vai ser igual a 0. É o que está aqui. Em relação à origem, o ponto E, qual seria o deslocamento em relação no eixo Z? Seria de 1 inteiro. Então essas seriam as coordenadas do ponto E em relação à origem. Do ponto F, em relação à origem, X, notem que o ponto F, esqueçam a direção, ele está considerando apenas o ponto F. O ponto F, ele atua em relação ao plano YZ. Se ele atua no plano, se ele está localizado no plano YZ, não há nenhum tipo de valor ou deslocamento em relação ao plano X. X é igual a 0. Em relação a Y, 1 inteiro. Acho que isso está evidente. Em relação à origem, até o ponto F, 1 inteiro. Em relação a Z, da origem, do 0, 0, 0, em relação a F, vamos chegar àquela fração que gerou dúvida. Y é 1 e F, ou melhor, e Z seria 1/3, que é aquilo que eu comentei com vocês. Apesar que em termos de proporção parece ser menor, por isso que eu fiquei em dúvida. Então nós temos aqui as coordenadas 0, 1 e 1/3 de F, e como vocês já viram, nós também temos as coordenadas do ponto E, todos, ou seja, da cauda, da extremidade de origem e da ponta, da extremidade de término da direção, em relação à origem 0, 0, 0, que é o nosso padrão, a regra da mão direita. E aí faz aquele cálculo que foi feito com as direções mais simples, que partem dessa origem. Você pega da ponta as coordenadas 0, 1, 0, 1 e 2/3, e pega aqui em relação a E, que seria 2/3, 0 e 1. Subtraindo, perdão, aqui é 1/3, tá? Tanto é que quando quando o cálculo for feito, ó, isso aqui já é um erro, aqui é 1/3, isso aqui já foi demonstrado por nós. Tanto é que quando vocês fizerem o cálculo, 1/3 menos 3/3, vai gerar isso daqui, correto? Então isso aqui no site, de um livro muito bom, que a referência é comentada na descrição do vídeo, tá? Então, corrigindo aqui essa falha. Então nós teríamos 0 menos 2/3, negativo. 1 menos 0, 1, positivo. E aqui 1/3 menos 1 inteiro, ou seja, 1/3 menos 3/3, menos 2/3. Essas são as coordenadas que vão determinar a direção, os índices dessa direção cristalográfica. Cuidado, duas observações, trabalhando com frações e com números negativos, certo? Então o que é feito? Multiplica-se por um fator comum todas essas coordenadas, transformando a menor fração em 1 inteiro, ou num número inteiro, tá? Nesse caso vai ser maior, porque a gente está trabalhando com terço, né? com 3 aqui no denominador. Então aqui a gente vai trabalhar com... vamos multiplicar tudo por um fator que gere, no caso aqui, a gente vai acabar obtendo menos 2 e 3, ou seja, vai multiplicar tudo por 3, tá? Todos esses índices, todas essas coordenadas por 3. Então nós vamos nos deparar aqui por 3 aqui inteiro, aqui por 6, menos 6/3 e aqui menos 6/3.
Simplificando, menos 2, 3, menos 2. É o menor inteiro possível. Infelizmente, nesse caso, a gente não consegue obter um inteiro. Tá? Feito isso, um outro cuidado que tem que ser feito são esses os índices da direção obtida. Só que a gente está trabalhando com números negativos. No caso dos índices da direção, entre colchetes, fração não se trabalha, isso já foram obtidos os inteiros, e quando a gente se depara com um número negativo, ele fica um símbolo de barra sobre o índice. Vamos ver aqui. Essa é a direção considerada para essa origem aqui. Se fosse utilizar essa origem aqui, ela sairia da célula unitária. Então, 2 barra, 3 positivo, então não há necessidade, e 2 barra. Agora vamos fazer o inverso. Agora a gente tem os índices do vetor de direção, né, correspondente, e vamos tentar analisar quais seriam, construir as direções na célula unitária cúbica. Então vamos considerar a direção 1, 1 e 2. Primeiro, a gente divide o maior índice por um fator, né? Por um fator que para a gente providenciar os índices. Uma vez que a gente tem um número maior que 1, fica evidente que a gente está trabalhando com frações, tá? Então a gente divide todos por esse maior número aqui. Ou seja, nós temos aqui em x a componente correspondente 1 dividido por 2, meio, em y 1 dividido por 2, e em z, que é a componente correspondente a z, 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então essas seriam as componentes ou as coordenadas para a geração da direção cristalográfica dentro da célula unitária. Regra da mão direita, x, y e z, a origem está aqui, 0, 0, 0. Em x, deslocamento de meio. Em y, deslocamento de meio e deslocamento de 1 inteiro em z. Meio em x, meio em y, ou seja, à direita da origem, e 1 inteiro em z. Lembrando que a origem está aqui. A sua direção vai partir daqui, a cauda, a origem dela está aqui, e aqui a ponta. E aí, como a gente pode analisar? Deslocamento de meio em x, deslocamento de meio em x, deslocamento de meio em y e 1 inteiro em z. Aqui está plotada a direção cristalográfica. Agora vamos considerar a direção 1 barra 1 e 0. Primeiro passo, dividir os índices pelo maior índice. No caso é 1. Então, nesse caso está bem tranquilo. Então teremos a componente em x. Lembrando que esse barra aqui significa que a componente vai ser negativa, então vai ser menos 1 dividido pelo maior índice, que é 1. Em y, 1 dividido por 1, em z, 0 dividido por 1, gerando essas coordenadas aqui. Menos 1, 1 e 0. Feito isso, vamos representar isso como direção, o vetor. Vamos gerar o vetor na célula unitária. Novamente, a nossa origem vai ser essa. X positivo, Y positivo e Z positivo. Em X, como vocês puderam analisar, é menos 1, então aqui já temos um problema, vai sair da célula unitária. X negativo está aqui, ó, no eixo X. Em função disso, ele foi feita a seguinte providência. Como o X é a única coordenada, o único índice negativo, né, para essa direção, adotou-se uma nova origem, na qual, mesmo sendo negativo x, porque isso você não pode mudar na direção, ele vai ficar dentro da célula unitária. Então a gente vai ter que analisar os outros índices em relação a y e z, partindo dessa origem também. Então nós temos aqui x menos 1, com essa nova origem. Em y, 1 positivo, então a direção vai ter que ter esse deslocamento de 1. E notem o seguinte, olha que interessante, o z é igual a 0, ou seja, tem 1 negativo em x,
um positivo em y, ou seja, a direção ela vai ser plotada no plano XY, porque não vai ter nenhum deslocamento na altura, nem para cima nem para baixo, em relação à origem. Feito isso, essa é a direção. Por meio das componentes, você gera o vetor direção. Está evidente, deslocamento de uma unidade negativa a partir da origem x, deslocamento de um inteiro positivo a partir de y e zero em relação a z. Ou seja, esse é o processo inverso. Considerando agora uma direção um pouco mais complexa, em que a gente se depara com 3 barra, negativo, 2 e 1 barra. Primeiro passo, você tem lá os índices da direção para a partir disso você plotar lá na célula unitária. Então é você dividir todos os índices pelo maior índice, que é o 3. Então você vai ter que dividir todos por 3. Em x, nós teremos menos 3, porque aqui é negativo, dividido por 3. Em y, 2 positivo dividido por 3. Em z, menos 1 dividido por 3, menos 1/3. Então essas seriam as coordenadas para a confecção da direção na célula unitária. É isso que vai ser utilizado. Então temos aqui a célula unitária, sempre o mesmo princípio. A origem está aqui, x, y e z. Logo de cara, deixa eu só voltar aqui para não gerar. Tá, é isso mesmo, menos 1. Menos 1. Em x, x é igual a menos 1. Novamente, a gente vai se deparar com aquele mesmo problema do exemplo anterior. Sai do cubo, da célula unitária. Considerado. O 2/3, nesse caso é positivo, em relação, então partindo daqui da origem, 2/3 à direita, que é o deslocamento em y. E negativo, ou seja, a origem vai ter um deslocamento de menos 1/3 em z, que é o que está acontecendo aqui, ó. Menos 1/3 em z. Notem que x e z, em relação a x e z, ambos valores negativos. Por causa disso, aqui, ó, em função de x, ó, componente de x é negativo, vai mover a origem também, em uma unidade positiva no mesmo eixo, ou seja, direção x, que é o que foi adotado lá no exemplo anterior. Então vamos ter mudança da direção. Olha lá, gerou o deslocamento. E como o z também é negativo, quer ver, é o que está explicando aqui. Como o z também é negativo, vai ter também um deslocamento em relação a z, porque senão vai sair da célula unitária do mesmo jeito, tá? Uma vez que o deslocamento em z é negativo. Então nós temos aqui a nova origem e aí serão adotados, aqui, a nova origem está aqui, em função das coordenadas negativas, e vamos gerar a confecção da direção por meio das coordenadas. Partindo daqui, vai ter que deslocar menos 1 em x, está aqui representado, 2/3 em y e menos 1/3, a origem está aqui, vai ter que deslocar negativo 1/3 em relação a z. Então a sua direção será essa daqui, partindo dessa origem, atendendo às coordenadas estipuladas. Notem que essa direção é idêntica ao de um esboço que já foi apresentado, tá bom? Tudo bem? E dessa forma, o esboço da direção ele não vai ficar fora do cubo da célula unitária. Esse cuidado tem que ser tomado também na confecção das direções. Agora vamos fazer alguns testes. Para ver se a gente conseguiu assimilar os conceitos. Então aqui, ó, o problema. Determine os índices para a direção representada por meio do vetor AB. Ou seja, aqui, ó, vetor AB. Origem e aqui a extremidade. Para a célula unitária cúbica fornecida ou dada. Então aqui nós temos aqui as possíveis respostas. A gente tem que fazer análise de quais seriam os índices corretos para essa direção. A origem está aqui, gente, e ela foi adotada porque logo de cara a gente percebe que o y
deslocamento em y é negativo, então quando você tem um índice em z também, ó, em z também é negativo, quando você se depara com algum índice, no caso aqui com duas coordenadas, com duas componentes que são negativas, você tem que fazer esse ajuste de deslocamento de uma unidade da nova origem em relação aos eixos negativos, tudo bem? Então ó, aqui ó, em relação a x, aqui acho que está claro, ó, em x, ó, x vai ter o deslocamento de 1 inteiro em x. Em relação a y, em relação a y, nós teremos aqui um deslocamento também de 1 inteiro, só que negativo, ou seja, é 1/. Logo de cara, isso já nos ajuda, ó. A gente já descarta aqui, ó. Provavelmente não, a resposta tem que ser essa daqui, tá? Mas vamos ver como é que chegou isso daqui. Em relação a z, ó, se nós temos aqui 1/3, aqui ó, tá mostrando, aqui é a nova origem. Você tem um deslocamento em z, aqui ó, considerando a nova origem, um deslocamento negativo aqui ó. Partindo aqui da nova origem, aqui é 1/3. Então nós teríamos aqui 1/3, que é esse valor, menos meio, que é esse valor aqui. Então tem que fazer esse cálculo. 1/3 menos meio. Aí você fazendo esse cálculo, desculpa, o deslocamento está aqui. Então vai ser meio menos 1/3. Fazendo esse cálculo, a gente vai obter o deslocamento em z. Tudo bem? Fica meio menos 1/3, coloca lá o 6 como numerador, que seria o... E aí, substituindo, nós temos 3 menos meio dividido por 6. Esse deslocamento vai ser igual a 1/6 negativo. 1/6 negativo, para que a gente transforme essa fração de 1/6 negativo em 1 inteiro, ou o menor inteiro possível, tem que multiplicar todos os índices por 6. Ou seja, 1 em x, menos 1 em y e 1/6 negativo em z. A resposta é essa daqui mesmo. Nós teremos 6 barra e menos 1. Olha lá, está correto? Agora vamos ver como ficaria o cálculo. Opa, aqui já é outra. Vamos ver se ele explica aqui. Aí, as componentes do vetor AB são as seguintes. Também pode usar aquele outro cálculo em relação à origem aqui, ó. Em relação à origem, por isso que é bom a gente ver aqui a forma como ele resolveu. Em relação à origem, pega aqui as componentes em relação ao ponto B e em relação à cauda, né, que seria o A, a gente vai fazer a mesma análise. Em relação à ponta, ou essa extremidade aqui da direção, e em relação à origem, em x, 1. Percebam que está atuando, quando a gente fala do ponto B, o ponto B está localizado no plano XZ em relação à origem, ou seja, não tem nenhum deslocamento em relação a y é 0. Em relação à origem, ó, se nós temos meio, daqui para cá é meio, e subtrai das coordenadas do ponto A. O ponto A, por sua vez, o ponto A está localizado no plano YZ. Então o ponto A, logo de cara, x é 0. Em relação à origem, partindo da origem, em Y, 1 inteiro, e em Z, também positivo, em relação ao ponto A, se aqui é 1/3, 2/3. Fazendo essa subtração, que acaba sendo até mais simples do que a análise de forma direta que eu fiz. Fazendo essa subtração, nós vamos ter 1 menos 0, 1, 0 menos 1, então fica menos 1, e meio menos 2/3, fazendo o cálculo, a gente vai se deparar com menos 1/6. Faz aqui como a gente se depara com a fração, multiplica-se todos os índices por um fator comum, né? Por um fator comum que transforma essa fração, ou seja, o menor valor, no menor inteiro possível.
No caso, multiplicar todos por 6. Então, 6 positivo, menos 6 e menos 1. Representação da direção, sempre entre colchetes, não utiliza-se vírgula, e o que é negativo, barra sobreposta. É isso.